Então, vamos orar pelo pastor. Senhor meu Deus, toma o teu servo nas tuas mãos neste momento. Senhor, que ele seja o teu porta-voz e que traga a sua lembrança, a sua memória, os detalhes que são importantes para essa palestra e para o nosso conhecimento. Usa-o nas tuas mãos, Senhor. Multiplica a unção, a sabedoria e o poder do teu Espírito, a autoridade que vem de ti. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Obrigado. Eu quero, nesse instante, cumprimentar todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Com aquela paz que ele, ao chegar após a sua ressurreição, ele entrou no cenáculo e o cenáculo estava fechado. Ele se apresenta e diz: paz seja convosco. Então é esta paz que nós queremos cumprimentar a todos e agradecer ao pastor Paulo Romero por este convite tão honroso, bem assim como todos os obreiros da Igreja Cristã da Trindade, todos os obreiros, pastores, enfim, todos. E para nós é uma surpresa agradabilíssima estar conosco o pastor José Elias Crossi. Pastor José Elias Crossi também, nós o conhecemos aproximadamente há mais de 27 anos. E é uma satisfação em tê-lo aqui na nossa palestra desta noite. Evidentemente que desde o início do ano 2015, que o pastor Paulo Romero havia me solicitado para falar sobre o início, tanto da Igreja do Evangelho Quadrangular, como do Brasil para Cristo, como surgiu. E nós também, se houver condições, se houver possibilidade, eu vou dar algumas pinçadas, como dizia um saudoso irmão que esteve conosco, umas lapisadas, né, nas outras denominações. Porque, evidentemente, quando se instalou a primeira tenda no Largo do Cambuci, por volta do ano 55, 54, 55, ela ficou 3 meses instalada no Largo do Cambuci. Mas ela já tinha começado em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. E posterior, eles construíram um templo, ou melhor, alugaram um salão, e posterior chegou o Haroldo Willis, que era um americano muito simpático. Ele chegou com a sua esposa, enfim, com a sua família. E ele se instalou também, desceu no Porto de Santos, apanhou um trem na Estação da Luz e foi para São João da Boa Vista. Primeiro eles ficaram, se eu não estou equivocado, em Poços de Caldas, e depois São João da Boa Vista. E a obra, então, começou em São João da Boa Vista, em 1946. Não por ele, por um pastor chamava-se José Hermínio. Este pastor é o co-fundador com Haroldo Willis. Era um americano muito simpático. Então eles alugaram o salão, e neste salão, então, começou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Só que não se dava esse nome. Eles começaram como Cruzada Nacional de Evangelização. E começou, então, o movimento de tenda, conforme nós dissemos. E posterior construiu-se o primeiro templo na cidade de São João da Boa Vista. Como o pastor Haroldo, o missionário Haroldo Willis viu que estava muito devagar, as pessoas não aceitavam a fé, e a obra, como diz, estava um tanto emperrada, então ele jejuou 40 dias, só tomando água. E às vezes ele vinha ajudar na construção. E os irmãos ficavam preocupadíssimos com a saúde dele. Porque imagine só os irmãos jejuar, só tomar líquido e vir ajudar na construção. Um grande tempo. E a obra então começou em São João da Boa Vista. Posterior, eles instalaram a tenda no Largo do Cambuci. O Largo do Cambuci, é claro que naquele tempo tinha pouquíssimas casas. E tinha uma igreja evangélica na rua Barão de Jaguara. Quem era o pastor nesta igreja evangélica, se eu não estiver equivocado, era a igreja presbiteriana. E quem era o pastor?
era o pastor Silas Dias, e que posterior convidou o Haroldo Willis e Raimundo Botright, que era outro americano também, muito simpático, que usava um chapéu de cowboy. Então eles cantavam, é isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou, é isto que me faz cantar. E tinha momentos, eles tinham trazido toda a aparelhagem, guitarra, harmônio. O harmônio se assemelha com o nosso teclado. Então, o harmônio tinha uma sonoridade melhor. Então, eles instalaram nas tendas, as cornetas, instalaram caixas de som, que eles trouxeram tudo isso da América do Norte. Porque o Brasil não fabricava nada. Então, o Haroldo Willis mandou uma carta para o Raimundo Botright para vir ajudá-lo. E o Raimundo Botright aceitou o convite e falou com a missão. E o diretor da missão, evidentemente, pagou a passagem e ele também veio para o Brasil para ajudar o Haroldo Willis. E o Haroldo Willis armaram a tenda na praça, no Largo do Cambuci. E posterior tinha uma igreja presbiteriana ali nas imediações, que o pastor Epaminondas Silveira Lima tinha uma casa na Rua da Glória que ele vendia material para laboratório. Ele vendia material, era a única casa, vendia para laboratório, para os hospitais, tubo de ensaio, tubo para fazer exame de sangue, etc. O Epaminondas viajava para a América do Norte constantemente, falava inglês fluentemente. E a irmã Ada, esposa do pastor Epaminondas, eles moravam aqui na Rua Ômega, aqui no Jabaquara. Ele tinha uma boa de uma casa aqui, e criava aves, etc. E quando o Epaminondas retornou da América, era um casal muito unido, muito simpático, ele era muito espirituoso, né, presbiteriano. Então ela chegou para o Epaminondas e disse, Epaminondas, eu vou lhe contar uma benção que Deus está fazendo aqui no Cambuci. Ele disse, então fala. Ele disse, os americanos instalaram uma tenda e Jesus está batizando com o Espírito Santo e curando. Epaminondas disse, eu não acredito nisso. Me desculpa, não acredito. Mas à noite, o culto era todas as noites. E o culto era às 15 horas e à noite às 20 horas. E trocava-se hinos nos discos de long play, 78 rotações, para chamar as pessoas. Montava-se uma mini livraria, tinha um livrinho de cânticos, e quando foi à noite, o Epaminondas acompanhou a irmã Ada. A irmã Ada era uma pessoa simpaticíssima. Acompanhou. E o culto, a tenda estava abarrotada. O Haroldo Willis e o Raimundo Botright orou pelas pessoas doentes. Deus tinha dado os dons de cura para o Raimundo Botright. Ele orava por pessoa cega e tirava a mão e dizia, quantos dedos eu tenho aqui? 4. Que cor é a minha gravata? X. Que cor é a minha camisa? X. Então a pessoa estava curada. Era pessoa levada em cadeira de roda, ele orava e dizia para as pessoas, dá a mão para ela, ajuda a levantar da cadeira, e a senhora ou o senhor, por favor, corre nesse corredor aqui. Porque a tenda instalava-se cordas dos dois lados para deixar o corredor livre, para as pessoas poderem transitar no corredor. Então, o Raimundo Botright, ele não falava português, o tradutor era o Haroldo Willis, que já falava fluentemente o português, embora com sotaque americanizado. Então, tinha as cordas e mandava a pessoa andar. A pessoa saía andando. E assim Deus operava. Crianças com paralisia infantil, porque nós não tínhamos a vacina da poliomielite, então tinha muitas crianças portadoras de paralisia infantil. E Jesus curava. E assim a obra foi se expandindo. Nós tínhamos um jornal em São Paulo, que era um jornal que se assemelha com o Metro News, chamava-se A Hora.
A hora ficava ali na Rua dos Estudantes. Se eu não estiver equivocado, o prédio está abandonado. Um prédio lá inacabado, ali era confeccionada a hora. E a hora, então, publicava. Os americanos estão fazendo milagres no Cambuci. Os americanos inventou uma nova modalidade para evangelizar. E colocava lá a faixa, Cruzada Nacional de Evangelização. Saíram do Cambuci e posterior foram para a Água Branca, aonde hoje está instalado o Oeste Plaza, junto do Palmeira. Ali não tinha nada, era um terreno gigantesco. Eles instalaram uma tenda de 4 mastros. A tenda ficava abarrotada, não tinha o sistema de transporte, era precário. Nós só tínhamos o bonde em São Paulo. Quem conheceu o bonde aqui em São Paulo? Algumas pessoas conheceram o bonde. Andava no trilho. Então, tinha o bonde que ia para Pompeia, ia para Lapa, ia para Água Branca. As pessoas desciam junto das antigas indústrias do Matarazzo e a tenda ficava apinhada. Então, levantava as cortinas lá lateral, só deixava aqui, para proteger as costas do pregador e as costas dos instrumentistas e dos instrumentos, porque se chovesse, irmãos, aquilo ficava abarrotada. A pessoa ficava longe da cortina, mais de 10 metros, naquela reverência total. Não se via alguém conversando. E Deus manifestava o seu poder. Aí Raimundo Botrate cantava e pegava o chapéu dele e fazia assim. Jogava o chapéu grande de cowboy. E ele tirava o paletó, ficava só de camisa e dizendo, ministrando a palavra de Deus, orando pelos doentes. E Deus operava de uma maneira estupenda ali na Água Branca. Depois instalaram a tenda ali nos idos de 1955, 54, por ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo. Eu tinha 13 anos. E aí instalou a tenda na Casa Verde. Os meus pais eram da Assembleia de Deus. Mas nós não gostávamos do culto, da liturgia do culto da Assembleia de Deus. Porque eles eram muito rígidos. E como diz a moçada de hoje, pegava muito no pé. E nós passamos a assistir o culto na tenda. E muitos crentes, filhos de irmãos da Assembleia de Deus da Casa Verde, que o templo está instalado lá, na Rua Manuel Garcia, se me falha memória, número 50, no bairro da Casa Verde. Então, nós íamos para a tenda. Conclusão, o Geraldino dos Santos tinha saído da igreja metodista, porque ele creu na promessa. E o Geraldino dos Santos foi para a Assembleia de Deus. O templo da Assembleia de Deus era na Avenida Alcântara Machado, 616. Não tinha calçamento. Ficava de frente à estação da 4ª parada. Tanto é que quando ia passar o trem, o porteiro tinha orientação para fechar as portas devido ao barulho. Então, o Manuel de Melo, aliás, o Geraldino dos Santos, o Geraldino dos Santos, ele saiu da Metodista Central, aqui da Avenida da Liberdade, e foi para a Assembleia de Deus, porque ele tinha desejo de sair candidato a deputado ou vereador. O saudoso pastor Cícero Canuto de Lima, que era natural do Rio Grande do Norte e que tinha pastoreado a Igreja da Assembleia de Deus na Paraíba, construiu um templo e posterior foi transferido para o Rio de Janeiro, né? Ficou na Rua São Cristóvão e posterior veio para São Paulo. E a igreja era na Rua Cruz Branca, que hoje é Rua Doutor Almeida Lima. Eles alugaram um salão gigantesco, talvez maior que este, e lá Deus operava, batizava, libertava, etc. E posterior eles compraram esse terreno na Alcântara Machado 616. Quem fez todo o madeiramento da igreja é o saudoso pastor Bruno Skobilowski. Se eu não estou equivocado, ele era polonês ou checo. E era um homem da linha dura. E ele fez todo o madeiramento, era um exímio carpinteiro. Então, meus amados irmãos, Geraldino foi lá, não se adaptou. Geraldino, naquela empolgação, foi batizado, entendeu? Aí ele veio para as tendas, como movimento.
precisava de obreiro. Geraldino pregava divinamente, era um emérito pregador, né? Um emérito pregador, um homem, uma cabeça, pregava divinamente. O Geraldino dos Santos, então, ingressou na igreja do Evangelho Quadrangular. E ele foi dirigir a tenda, lá na Casa Verde. Então, era Geraldino dos Santos, Jacob Scott, que tinha uma loja de lingerie na esquina da Rua São Bento, com a Praça do Patriarca. Jacob Scott, homem de Deus. Tinha Carlos Bossói, que tinha uma grande empresa de vidros. E tinha o Joaquim, que o Geraldino dos Santos, pelo fato de ele ser um homem muito espirituoso, apelidou ele de Diamante Negro. O homem pregava divinamente também. E alguns obreiros que estavam insatisfeitos com a Assembleia de Deus foram para a igreja, né, para a tenda. Não estavam insatisfeitos com a Assembleia, foram para a tenda. E a tenda, então, na Casa Verde, ficou apinhada, abarrotada. Fazia culto 15 horas, aí passou a fazer 10 horas da manhã, às 15 e às 20 horas. Quem não tinha condições de vir à tarde, vinha de manhã. Quem não tinha condições de vir à tarde nem de manhã, vinha à noite. Aí o Manuel de Melo dirigiu, o missionário Manuel de Melo, dirigiu uma igreja em Arthur Alvim. Arthur Alvim não tinha nada. Não tinha asfalto, não tinha iluminação, não tinha nada. Então, o Manuel de Melo estava dirigindo um salão lá em Arthur Alvim. E o pastor Cícero orou por ele, ele estava muito doente e praticamente ele foi ressuscitado. Deus usou pastor Cícero Canuto de Lima para orar pelo Manuel, que ele estava praticamente no leito da enfermidade, praticamente morrendo. E Deus restaurou a vida dele. Aí ele colocou uma faixa no salão, traga os doentes, os problemáticos, etc. E convidou o saudoso pastor irmão Cícero e o saudoso Bruno para ir lá no Arthur Alvim. E os dois foram. Ele era diácono, deu oportunidade, lógico, uma questão de hierarquia. Quem dirigiu o culto foi o pastor Cícero. E posterior o pastor Cícero deu oportunidade ao pastor Bruno Skomiloski. Ele pregou. E ele enalteceu a atitude do Manuel de Melo. Diz, é disso que nós estamos precisando. Esse homem tinha que ser pastor. Conclusão. Aí, quando terminou o culto, o Manuel de Melo falou para o pastor Cícero, vamos orar pelos doentes? Pastor Cícero, já orei. E saiu. Ele com o Bruno foram embora. Formou aquela fila quilométrica e ele orando pelas pessoas, né, individualmente. Pastor Manuel de Melo. Quando foi no sábado, tinha uma reunião no Belém. Todas as 16 horas era obrigatório todo obreiro comparecer na reunião. Manuel participou da reunião, terminou o culto, ele foi lá verificar a escala. O nome dele não estava lá. Ele foi falar com o irmão Cícero. Irmão Cícero, nós achamos por bem o irmão ficar conosco aqui, ajudando a igreja sede. Ele houve uma pequena discussão com o irmão Cícero, ele disse, a ordem é pregar. Apanhou o bonde na Álvaro Ramos, desceu na Praça Clóvis Bevilacqua e foi para a Praça da Sé. Chegou na Praça da Sé, encontrou o Haroldo Willis com um grupo de irmãos. Colocava o jornal no chão, Bíblia, etc., instrumento. E o americano, que é uma simpatia, né? Cumprimentava a todos. Como é que está o senhor? Como é que está a senhora? É um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco. Era uma simpatia. Ele saiu da onde ele estava, chegou e perguntou para o Manuel de Melo. O irmão é de qual igreja? Ele disse, sou da Assembleia de Deus. O irmão é pastor? Ele disse, não, sou diácono. Então o irmão vai dar uma palavra aqui na praça. Ele deu uma palavra, o americano ficou entusiasmado. Chegou para ele e disse, você tem compromisso hoje à noite? Ele disse, não. Então você vai pregar na Barra Funda. Porque nessas alturas, a igreja do Evangelho Quadrangular já tinha alugado um grande, gigantesco salão na Rua Brigadeiro Galvão 723. O prédio ainda está lá. Hoje, lamentavelmente, é um salão de baile, com janelões, né? Muito, tinha o primeiro andar, tinha o subsolo, tanto é que no subsolo tinha o tanque batistério.
Aí ele conversou com o Manuel foi para Brigadeiro Galvão. Chegou à noite, o culto transcorreu. Neste momento, nós vamos ouvir a palavra pelo evangelista Manuel de Melo. Ele pregou divinamente. O americano ficou entusiasmado com a pregação dele. E disse: o irmão não quer vir trabalhar conosco? Ele disse: eu vou orar. Me dá um tempo. Dali uns 10, 15 dias ele voltou e disse: Deus falou comigo. E eu vim aqui trabalhar. Aí o americano pergunta a ele, né? O que é que o senhor faz na vida? Sou caceteiro. E o que é caceteiro? Ninguém sabe. Ele levou o americano lá embaixo. E o senhor está vendo esses paralipitos, macadame que é colocado nas ruas de São Paulo, porque naquele tempo não tinha asfalto? Este material eu assento. Eu sou empreiteiro da prefeitura. Eu pego a empreitada, digamos, vou fazer toda essa rua. E aquilo tinha uma técnica. O americano disse assim: pode entregar tudo, você vai trabalhar conosco. Ele ficou mais ou menos uns 4 anos trabalhando. Ele pregou na Casa Verde, na tenda da Casa Verde, instalada lá. Trouxeram uma menina com bota ortopédica, a tenda abarrotada. Ele disse para o pai da menina: o senhor crê que Jesus vai curar sua filha? Ele disse: creio. Ele tornou a perguntar: o senhor crê que Jesus vai curar sua filha? Ele disse: creio. Então pode tirar a bota dela. Tirou a bota, perninha fina. Ele orou pela menina. Orou e disse assim: corre! Fez isso que eu estou fazendo. A menina saiu correndo. O irmão, o senhor, pega ela lá, o pai da menina. Pode pegar a menina. Menina curada. A tenda parecia que vinha abaixo. A tenda parecia que vinha abaixo. Quando foi, espalhou a notícia. Quando foi no domingo, não cabia aquela multidão. A praça ficou abarrotada. Aí ele orou por uma senhora, pelo rádio. Isso é uma outra história, que depois, posterior, se houver tempo, eu falarei. Então, as tendas foram sendo instaladas. A tenda da Casa Verde foi para Bangu. Nós contribuímos com as nossas ofertas e a tenda foi colocada em 2 ou 3 caminhões e foi transportada para Bangu. Lá em Bangu, posterior, foi para a Praça da Bandeira e outros lugares do Rio de Janeiro. E assim, meus prezados, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi crescendo. Conclusão: vieram para a Igreja do Evangelho Quadrangular Silas Dias, Ciro Lima Costa. O Ciro Lima Costa era o João Batista. O Ciro era jornalista do Banco do Brasil. E ele, então, também creu na promessa do batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou ele. Ademar de Souza Melo, um pernambucano desse tamanho, creu também que Jesus batizava, e Jesus batizou Ademar de Souza Melo. Era dentista do Banco do Brasil em Recife. E assim foi. Olavo Nunes, que veio do Rio Grande do Sul, e posterior, outros obreiros. Mas os principais que eu estou citando. Então, meus prezados, Ademar de Souza Melo, Ciro Lima Costa, era jornalista. Ciro Evangelista Martins, era dentista. Estava orando para que Deus mandasse o avivamento. Porque nós só tínhamos aqui, igreja, Assembleia de Deus, congregação cristã no Brasil, batista presbiteriana. E o avivamento bíblico que começou em 1947 no Jaçanã, pelo saudoso pastor Mário Roberto Lindstrom, que aceitou a fé. Ele fazia curso de teologia na Faculdade Teológica em São Bernardo do Campo. E ele creu. Jesus batizou Mário Roberto Lindstrom, Alídio Flora Agostinho e Oswaldo Fuentes. Os 3 foram batizados. Não puderam ficar na igreja metodista. Aí um dia o reverendo Mário foi pregar na Vila Mazei, na igreja metodista. Tinha pessoas lá problemáticas, enfermo,
pessoas de todo tipo. Orou, Deus operou, libertou todos. Aí surge o avivamento em 1947. Então, meus prezados irmãos, só tinha essas igrejas, e a igreja congregacional. Mas a igreja congregacional quase não se ouvia falar nestas igrejas. Depois, então, o Manuel de Melo, aí houve um pequeno desentendimento com o americano, aí ele então começa a obra Igreja Evangélica Pentecostal de Jesus Betel, lá em Pirituba. Quem estava lá? Ele, Manuel de Melo, Horácio de Melo, que era o irmão dele, e marceneiro, Arthur de Melo, Armando Zara e Miguel Elias Siqueira. Começaram a obra lá em Pirituba. E o Manuel de Melo alugou o Teatro do Alumínio, na Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira, no Teatro do Alumínio, tinha lá no dia de segunda-feira, não tinha, digamos, expediente. A companhia descansava. Então, o Manuel de Melo alugou. Falou com o saudoso irmão Domingo Xisto. O irmão Domingo Xisto estava bem economicamente e disse a ele: você vai preparado, porque se não levantar dinheiro para pagar, você vai pagar o aluguel. 4 mil, seria 4 mil reais hoje. O aluguel do Teatro do Alumínio. Ficou abarrotado. Teve que fazer 2 reuniões. Isso o Manuel de Melo. Teve que fazer 2 reuniões. Então formava-se 2 filas, da direita e da esquerda, para entrar. Aí o teatro comportava poucas pessoas, talvez umas 300 pessoas, não cabia mais do que isso. Os demais ficavam na porta. Aí um dia eu estou lá no Teatro do Alumínio, chegando. Quem chega? Ademar de Barros, desse tamanho. Desse tamanho. Ademar de Barros pergunta assim: o missionário está aí? Eu disse: não, senhor. Ele deve estar chegando, porque ele está vindo de Recife. Não demorou muito, chegou o Manuel. Aí ele, é lógico, o Manuel sabia que ele era o prefeito da cidade. E o Ademar de Barros morava na rua Albuquerque Lins, na Santa Cecília. E o Ademar de Barros tinha medo de feitiçaria. Então levou o Manuel para orar na casa dele, até no quarto dele, atrás da porta. Por favor, ora aqui, por favor, ora aqui, por favor. Entendeu? Quando o Manuel de Melo completou 29 anos de idade, teve um jantar no único restaurante que nós tínhamos em São Paulo. Restaurante dentro do aeroporto de Congonhas. 29 anos. Manuel de Melo deu uma geladeira de presente para o Manuel, porque naquele tempo o Brasil também estava ainda capengando. Deu uma geladeira de presente para ele. Nós estávamos lá. E o Manuel de Melo cedeu. O senhor Ademar de Barros que deu a geladeira. Aí o Ademar de Barros cedeu. O Manuel de Melo instalou uma tenda na Avenida Rangel Pestana, esquina da Rua da Figueira. O Ademar de Barros foi lá no culto. O pastor Mário tinha um grupo de instrumentistas. Levou esses instrumentistas do avivamento para tocar ali na tenda. A tenda ficou instalada lá uns 90 dias, um pouco mais talvez, ficou instalada. Depois o Manuel de Melo conseguiu um terreno da prefeitura na esquina da Avenida Alvo Ramos com a Padre Adelino. Instalou lá a tenda. E a tenda ficava abarrotada. Toda segunda-feira, todo o povo da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul ia para o culto. A tenda ficava apinhada. Quando foi um domingo, às 3 horas da tarde, os inimigos da obra puseram fogo na tenda. Manuel chegou na segunda-feira, mandou instalar luzes, lâmpadas, entendeu? Gigantesca, de 150 watts, incandescente, que não tinha outro tipo de energia, de outro tipo de lâmpada, e foi feito o culto lá. Aí ele contratou uns irmãos em São Bernardo do Campo que fazia tabernáculo de madeira. Aí construiu o tabernáculo de madeira. Levantou as paredes mais ou menos nessa altura. E os cultos estavam sendo realizados lá. Nessas alturas, eu e meu irmão, que é o pastor da Casa da Benção, pastor Doriel, nós já tínhamos evidentemente nos batizado, porque eu batizei em 58, porque o Geraldino sempre diz, os irmãos estão aí prontos para se batizar. Espero mais um pouquinho.
Não senti no coração de batizar ainda. Mas vocês bebem? Não. Vocês fumam? Não. Vocês têm outro tipo de vício? Não. Eu só me batizei quando eu senti no coração. E fui batizado na Brigadeiro Galvão 723. Quem batizou era um ex-obreiro da Assembleia de Deus. Chamava-se Amador Cortez. O Amador Cortez, na hora que foi descer ao tanque batistério, eu fui quase um dos últimos, né? Aí eu disse, um minutinho só, pastor, para. Aquele silêncio pairou no auditório. Disse, o rapaz vai desistir. Para! Eu disse, adeus, mundo! Tchau! Foi, pode batizar agora. Para nunca mais voltar para trás. Nunca mais. Então, meus prezados irmãos, mas aí também eu fiquei meio insatisfeito com algumas atitudes dos americanos. Confesso aos irmãos. Fiquei insatisfeito. Mas saí em paz. Tanto é que o pastor disse, você quer uma carta de apresentação? Aí me fez a carta. O meu pastor era pastor Francisco Cardoso, ex-coronel do Exército, que era metodista, que Jesus batizou ele com o Espírito Santo também, me deu a carta. E aí o Manuel de Melo, me encontro com o Manuel de Melo, ele disse, onde você está, rapaz? Eu falei, agora no momento estou sem igreja, então você vai trabalhar conosco. Aí passei a dar assistência e colaborar com ele no Teatro do Alumínio. O Dademar de Barros cedeu as dependências da Galeria Prestes Maia para ele fazer oração. Quem conhece a galeria, as dependências da Galeria Prestes Maia, na Praça do Patriarca, que dá acesso ao Vale do Engabaú, formava uma fila daqui, da praça, da entrada da galeria, até lá embaixo da São João. Aquela fila quilométrica. E não era fila de 2, 3 pessoas, era fila grossa. Para receber oração. Manuel de Melo orava e Deus operava. Aí o Manuel de Melo conseguiu um programa na rádio Piratininga, às 10 horas da manhã. E ele fazia o programa. Quando eu estava ali pelo centro da cidade, eu ia lá assistir o programa. Corria na 24 de maio. Quando morreu o Papa Pio XII, ele desceu a peia na Igreja Católica e no Papa. Quando chegou no dia seguinte, a diretoria diz, o programa do senhor foi suspenso por ordem da diretoria. Suspendeu o programa. Ele ficou chateado, mas o Manuel de Melo, ele não ficava assim, não é? Ele disse, Deus vai dar a coisa melhor. Aí ele foi falar com Edmundo Monteiro. Quem era Edmundo Monteiro? Era o testa de ferro de Assis Chateaubriand, que era o diretor dos diários e emissoras associadas, que tinha espalhado rádio no Brasil inteiro, radiodifusora de Porto Alegre, radiodifusora de Fortaleza, radiodifusora de Bauru, radiodifusora de Sergipe. Espalhou rádio por todo esse país. E tinha a Rádio Tupi. Longas, médias, curtas e longas. Ele foi falar com Edmundo. Edmundo Monteiro era um senhor baixo. Falou com ele. Edmundo Monteiro disse, para quando você quer começar o programa? Para amanhã. Ele disse, então, apanhou, chamou um assessor. Amanhã cedo você já pode começar o programa. Às 6h30 da manhã, ele estava lá na Rádio Tupi, a voz do Brasil para Cristo. No início, o prefixo do programa era quem cedeu para ele, posterior deu, era o saudoso pastor, saudoso brigadeiro do Exército de Salvação, Paulo Tavares Bastos, que ficava aqui, na Saúde, na Rua Bertioga. Soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso fervor. Tomai de Deus a armadura para resistir ao mal. Não vos perturbeis, e assim sucessivamente. Tipo marcha. Depois, ele sentiu-se tão honrado, Paulo Tavares Bastos, que tocava um violão divinamente, né, irmã Ângela?
Aí ele deu, fez doação para o Manuel de Melo. Então, às vezes, eu ia ao programa. Chegava lá e ele dizia, está aqui os rapazes da Casa Verde, vamos ouvi-lo. Ele dizia, rápido, 1 minuto. E meu filho tem esse costume, né? Assim, eu acho que ele aprendeu com o Manuel. Entendeu? Então você tinha que ser rápido na palavra. Rápido, anunciar. E o programa era também ouvido em Belém do Pará, Manaus. Embora que o sistema de comunicação era dificílimo, mas mesmo assim tinha pessoas que ligavam de Belém do Pará e diziam, missionário Manuel de Melo, nós estamos ouvindo o seu programa aqui. Meu marido colocou uma corneta gigantesca. Em Manaus a mesma coisa, colocamos uma corneta gigantesca. Em 1958, eu estava no Rio de Janeiro. Eu e meu irmão fazendo uma campanha evangelística, 1958. O Manuel de Melo teve apoio de muita gente boa. Gente que... Reverendo Dr. Odilon Francisco de Oliveira, um paraibano, pastor da Igreja Congregacional, na rua Visconde Rio Branco, 309, em Niterói. E ele morava no Botafogo, na rua Barão de Itambé, 66. Um homem de Deus. Ele era chefe do Superior Tribunal Eleitoral na rua 1º de março, 42. E ele nos convidou para fazer uma campanha. Primeiro nós fizemos uma campanha em Nilópolis, na Igreja Congregacional. Posterior, fomos para Niterói. E ele era muito meticuloso, os congregacionais. O senhor, por favor, não pode levantar a mão, não pode ir para lá, nem para cá, o senhor fica aqui. E também vocês não podem dizer glória a Jesus e aleluia. Sim, senhor. Entendeu? Então, meus prezados irmãos, obedecemos o pastor Odilon, um homem de uma capacidade, de uma intelectualidade. E assim, meus prezados irmãos, então em 58, quando eu pego o jornal pela manhã, está lá, tabernáculo do missionário Manuel de Melo foi desmontado. Por quê? Ele tinha dado sem autorização dos vereadores da cidade de São Paulo. E os vereadores iam aplicar a palavra impeachment. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nesta palavra impeachment. Os vereadores iam caçar o mandato. Ele entrou em contato com o governador, que era o Carvalho Pinto, que tinha sucedido o Jânio. O Carvalho Pinto mandou a Força Pública, que hoje é Polícia Militar. Em 2 horas, desmontou o tabernáculo na Padre Adelino, esquina da Álvaro Ramos. Hoje é um jardim. E ao lado tem um hospital. Está lá. Um jardim aqui e o hospital anexo ao jardim. Então, meus prezados irmãos, aí ele alugou um grande salão na Tuiuti, 1547. Um salão gigantesco, zerinho. No dia da inauguração não tinha cadeira para sentar. Não tinha um banco. Ele mandou uma empresa fazer uns bancos, cada banco cabia 10 pessoas sentadas, todo de sarrafo. Fez o tanque batistério mais ou menos desse tamanho, o púlpito, mobiliou tudo e aqui mandou fazer uma paisagem. Mas antes disso, antes de acontecer esse fato, tinha um senhor no Teatro do Alumínio, um senhor negro, que tocava violino divinamente. Este senhor era procurador de uma família italiana, que está lá, Vila, Rua Bom Pastor, 341. Hoje tem um posto ali, tinha um posto da ESSO. Na frente, um casarão velho, que a Assembleia de Deus do Ipiranga alugava para escola de datilografia e escola de corte e costura. Este senhor, que eu não me recordo o nome dele, muito simpático, levou o Manuel de Melo, diz, você é construtor? Eu vou levar você lá, eu sou procurador. Tem diversas casas lá que estão desocupadas. Você faz o seguinte, você pode derrubar todas as paredes, coloca uma viga dos 2 lados, faz coluna e coloca as vigas, e vai dar um amplo salão. Deu mais ou menos isso daqui. Deu mais ou menos exatamente um pouco mais estreito, mas
o tamanho, tudo indica que era desse tamanho. E o Manuel de Melo, então, realizou a primeira convenção da igreja. Lá estava Ciro Lima Costa, lá estava Ademar de Souza Melo, Boanerges Galvão de Figueiredo, que tinha vindo do Rio Grande do Norte, Aldor Peterson, que tinha começado a Assembleia de Deus sueco, casado com a irmã Gerda, seu filho Otávio. Ele tinha vindo da Bahia, se instalado em São Paulo. E ele aderiu também. E Antônio Florencio, que era aqui da região de Poá, Suzano. Ele era de Suzano. Então, eles foram discutir a questão da igreja, porque até agora o nome da igreja era Igreja Evangélica Pentecostal de Jesus Betel. E o Manuel tinha instalado uma tenda no final da Avenida Carrão. E tinha uma igreja, ele morava em cima, o conjunto sobrado está lá ainda, na Avenida Conselheiro Carrão, quase no final. Manuel de Melo morava em cima, o salão era embaixo. Quem dirigia era o irmão dele, o Arthur de Melo. Ele então, cada um coloca o nome da sua igreja aqui na mesa. Colocaram todos os nomes. A partir de hoje, se os irmãos estão se unindo conosco, então nós vamos estudar o nome de uma outra igreja. Aí cada um deu um parecer. Aí alguém deu um parecer. Igreja Evangélica Pentecostal. Aprovado por todos? Tudo. Ciro Lima Costa, que tinha vindo da igreja presbiteriana, porque tinha um movimento dentro da igreja presbiteriana, Mocidade para Cristo. O Ciro, inteligente, eu proponho que tenha um departamento evangelístico, o Brasil para Cristo. Foi acatado por todos. Então, quando nós instalarmos uma tenda, ou pregarmos no teatro, ou na praça pública, não apareça o nome de igreja, mas vai aparecer o Brasil para Cristo. O Ciro Lima Costa transformou a casa dele em escritório geral da obra, porque a obra não tinha ainda condições de ter um escritório. Rua Os Sertões, 94, no Jardim da Glória. Está lá a casa. Outro dia, eu sou muito xereta, peguei o carro e fui xeretado. Está lá a casa. Rua Os Sertões, 94. Ciro Lima Costa. Aí o Ciro falou para o Manuel de Melo: vamos fazer uma campanha no Brasil inteiro e fazer um jornal? O Manuel disse: nós não temos dinheiro para isso, Ciro. A proposta é excelente, mas nós não temos condições. Ele disse: eu vou na frente, falo com os governadores e com os prefeitos, porque ele, como jornalista, tinha acesso. Eu falo com os jornalistas e com os prefeitos. A prefeitura cede o palanque e as cornetas. E os governadores também vão colaborar. E assim foi feito. A campanha começou em Recife, na Praça Dantas Barreto. Conseguiu reunir 100 mil pessoas na Praça Dantas Barreto. Dá para você dar glória, não? 100 mil. O jornal A Folha do Povo publicou. Eu devo ter esse jornal talvez guardado. O jornal publicou: nem nos maiores comícios políticos de Getúlio Vargas se reuniu tanta gente como na pregação de Manuel de Melo. Saiu de lá, pregou em Piauí, pregou no Ceará, pregou em São Luís do Maranhão, Maceió, Sergipe, Aracaju, e assim sucessivamente. Depois ele veio para o sul do país, pregou em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. Ele conseguiu reunir na Praça do Ringue, no Rio de Janeiro, com apoio do pastor Odilon Francisco de Oliveira, 80 mil pessoas na Praça do Ringue, no Rio de Janeiro. Aí então, vamos terminar a campanha. No Dia das Mães, no segundo domingo de maio, no estádio do Pacaembu. Ademar de Barros cedeu o estádio, a banda do Exército e o coronel Geraldo Martins do Exército estava presente. Banda da CMTC, da antiga Companhia de Transporte Coletivo, e a banda da Assembleia de Deus, do pastor Pedro Grekov, da rua Jutiapepa. Lá estava a banda. A banda da Assembleia de Deus, do pastor, tocava os hinos.
Principalmente aquele 252. Santo, santo, és tu, Senhor, em teu louvor eu vou cantar. A banda tocava. E a banda do Exército tocava dobrado. E a banda da CMTC tocava dobrado também. O estádio do Pacaembu era para abrir às 12 horas. Teve que abrir às 10 horas. Quando foi 12 horas, pastor Paulo Romero fechou-se os portões. Nós vendemos, juntamente com o irmão Domingos Xisto, 22 mil Bíblia Popular. O depósito da Sociedade Bíblica do Brasil era na rua Turiaçu. O irmão Domingos tinha um carro Chevrolet 37. O irmão Domingos enchia o carro, daqui a pouco, acabou. Ele pegava o carro, ia na rua Turiaçu apanhar Bíblia. Havia, meus amados irmãos, uma euforia. Havia uma alegria. Os irmãos não faltavam em culto de vigília. Os irmãos estavam ali, culto de vigília, era a ceia do Senhor. Viajava daqui para o Carrão. Nós saímos lá da Casa Verde para tomar ceia no Carrão. Nós éramos novos na fé. Hoje eu vejo essa certa dificuldade que nós temos. Mas a Assembleia de Deus começou em 1927 na Vila Carrão. Com o missionário Daniel Berg e a irmã Esther. O Carrão, os irmãos imaginem só, não tinha nada naquele tempo. Ele começou a cantar hinos da harpa. Aí os irmãos ouviram, saíram com uma lanterna, ou de carbureto, de querosene, e foi procurar aonde estava esse hino. Quando chegou lá, encontrou ele. Ele era bochechudo, né? Conheceu ele? Daniel Berg? Não? Eu conheci ele quando a Assembleia de Deus fez 50 anos o culto de ação de graça no ginásio do Pacaembu. Estava cantando. Aí os irmãos se identificaram e disseram: nós aceitamos a fé no Nordeste, parece que Pernambuco ou Maceió, estamos morando aqui. E aí então, meus amados irmãos, depois eles alugaram um salão na Rua Vilela, que sai de lá de frente o Hospital Municipal no Tatuapé. Posterior da Rua Vilela, vieram para a Rua Cruz Branca, que hoje chama-se Rua Doutor Almeida Lima, junto da estação, chamada Estação do Norte. 1927. Então, meus prezados irmãos, nós conhecemos um pouco da história. Alguém vai dizer: o senhor não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? Então, meus prezados irmãos, você vai lendo, você vai acompanhando toda a história. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular cresceu assim. Instalaram uma tenda em 56, na Avenida Pacaembu, quase embaixo do viaduto General Olímpio da Silveira. Eu fazia serviço de rua, né? E aproveitava e dava uma escapada e ia lá na tenda. Lá encontrava com Geraldino dos Santos, Jacob Scott, Carlos Bossói e outros irmãos. Diamante Negro Joaquim, que pregava divinamente. Então, meus prezados irmãos, este foi um dos maiores avivamentos. Todas as igrejas foram beneficiadas. Eu acho que não concluí. O pastor Epaminondas, naquela noite ele ficou muito, ele achou o Raimundo Boatright uma simpatia. E o Raimundo Boatright os dois falavam fluentemente o inglês, não é? O Raimundo, pelo fato de ser americano. E o Epaminondas começou a frequentar a tenda. Irmão, não demorou muito. Jesus batizou Epaminondas Silveira Lima. Queimou para Epaminondas. Aí ele não pôde mais ficar, pastor Elias, na igreja presbiteriana. Se você for na igreja presbiteriana, na Avenida Lacerda Franco, tem o nome do pastor Epaminondas lá numa placa. Se não me fala a memória, ele era tesoureiro ou era secretário da igreja presbiteriana. Naquela igreja onde ficou exposto o corpo do pastor Francisco. Então, meus prezados irmãos, Epaminondas. Aí, posterior, Epaminondas instala uma tenda na Rua da Aviação, junto com a Rua Voluntários da Pátria. Depois se instalou uma tenda junto do Clube Espéria, que antigamente tinha outro nome, aquele clube, né? Instalou-se uma tenda gigantesca. Então a tenda, as pessoas iam por curiosidade, e lá aceitavam a fé. Na tenda,
aqui instalado em Santana, na Rua da Aviação, com a Voluntários, quem chegou lá com uma roupa muito simples, era um homem muito simples, muito modesto, irmão Temes. Irmão Temes, ele era gerente da primeira livraria evangélica, que era do Virgílio Smith. Virgílio Smith, americano, que era da Assembleia de Deus, ele abriu a livraria dos evangelhos no Largo São Francisco, de frente à faculdade. Hoje é estacionamento. E o irmão Temes, 16 anos, não recebia o batismo com o Espírito Santo. Orava, nada. E ele começou a ficar intrigado com aquilo. Jesus batiza os novos na fé e eu vou ficando para trás. 16 anos. Porque é o seguinte, irmãos, ele impunha condições. Jesus, quando eu for batizado, eu não quero fazer barulho, eu não quero fazer estardalhaço, eu quero ser batizado, ficar lá no meu cantinho mesmo. Assim não dá, né? E ele foi. Eu quero que Jesus me batiza, mas eu quero ficar. Ele foi passando, 16 anos. Quando foi um dia, ele tomou uma decisão na vida dele. Jesus ou me batiza, ou então tira a minha vida. Olha, irmão, isso é... Ou me batiza, ou te mato. Aí ele disse que ele saiu da casa dele, morava em Arthur Alvim, e foi para a livraria. Desceu no Parque Dom Pedro, subiu a ladeira Porto Geral, pegou um trecho ali da Boa Vista, pegou a Rua São Bento e foi para o Largo São Francisco abrir a livraria. Ele era homem de confiança do Virgílio Smith. Aí ele disse que sentiu uma alegria, uma coisa estranha nele assim, e aquela noite era dia de culto. E ele então não via a hora de terminar o expediente. Quando terminou o expediente, ele correndo pela Rua São Bento, feito doido, desceu a ladeira Porto Geral, apanhou o ônibus, né, e foi para Arthur Alvim. Chegou lá, está pronto a janta? Não, não está. Pegou uma cadeira, pôs junto da porta. E olhava para o fogão, e olhava para cá, e lendo a Bíblia. E, de repente, a esposa dele deu uma fraquejada, ele foi embora. Quando chegou lá, era um salão que o Assembleia de Deus tinha alugado, e tinha uma porta menor, né, que as portas de ferro tinham uma porta menor. Ele bateu, os irmãos, ô irmão Temes, entra. Não tinha lugar, estava lotado. Ele se ajoelhou junto da porta mesmo. Se ajoelhou junto da porta e começou a orar. Senhor, tem misericórdia de mim, batiza com o Espírito Santo, afasta esse espírito de incredulidade, queima com o fogo do Espírito. Não demorou muito, Jesus batizou ele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele rolava o corredor da igreja. Agora os irmãos imaginem, só naquele tempo os homens usavam terno branco de linho. Imagine que cor ficou o terno dele. E ele, Senhor, me batiza, me batiza. Jesus batizou ele. Babou no banco. Babou no banco. Mas Jesus batizou ele. Aí ele chega na tenda. Pastor Epaminondas está conosco, irmão Temes, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e nós vamos convidar para orar, para Jesus batizar os irmãos. Quem quer ser batizado, vem para frente. E foi um grupo muito grande lá na frente. Irmãos, quando ele levantou as mãos, as duas mãos, ele era muito feio, né? Tinha um nariz grande. Quando ele levantou a mão, parecia a sensação, pastor Paulo, que saía fogo da mão dele. Levantou a mão, o fogo desceu e os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós participamos destes movimentos. Então, eu ajudei a colaborar, tanto no que tange a Igreja do Evangelho Quadrangular, que se chamava Cruzada Nacional de Evangelização, que posterior, então, se estabeleceu Igreja do Evangelho Quadrangular, que era Cruzada Nacional de Evangelização, e a Igreja do Brasil para Cristo. Então, meus amados irmãos, aí, em 67, em 62, surge o Davi Miranda. Então, a Rua Voluntários da Paz ficava cheia de cartazes fixados no poste. Davi Miranda, ele aceitou a fé na Igreja Maravilha de Jesus, na Rua Daniel da Fonseca, na Vila Medeiros. Num domingo, num sábado de carnaval. Ele estava até com uma camisa estampadona. Quando Deus tocou no coração dele, ele entrou e aceitou a fé. Se batizou lá, nas Maravilhas da Fé, cujo fundador era o pastor Leonel Silva.
pastor Leonel Silva, Samuel Espaçapã, José Espaçapã e Nésimo Tolói. Eram os 4. E tinha uma igreja aqui. Armando de Arruda Pereira chamava Estrada da Conceição, ou Avenida da Conceição. Depois mudou para Armando de Arruda Pereira, porque havia muita confusão, porque tem Estrada da Conceição lá na Zona Norte. Então, Leonel Silva instalou uma tenda na rua Jaceguai, na Bela Vista. Então, meus amados irmãos, aí o Davi Miranda aceitou a fé. Aí ele se desentendeu lá com o irmão e foi frequentar uma igreja na Estrada da Conceição, lá na Zona Norte, na Vila Medeiros. Igreja Jerusalém Cura Divina, do saudoso pastor Freitas. Ele começou a tocar trombone lá. Mas também ele se desentendeu lá com os irmãos e abriu um salão na Vila Sabrina. E registrou o nome. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Alguém diz ele é cunhado do Manuel. Não tinha grau de parentesco. E o Leonel Silva, ele estava junto com Samuel Espaçapã, José Espaçapã e Nésimo Godoy. Só que ele, lamentavelmente, não foi muito honesto, não. Ele apanhou os documentos que tinha o registro da igreja e ficou com a documentação. Aí o pastor José Espaçapã, Samuel Espaçapã e Nésimo Godoy fundou a Igreja Unida. E a Igreja Unida alugou um templo ali na rua 13 de Maio, que é um templo que, inclusive, o Manuel de Mello alugou também esse templo. Quem dirigiu lá foi o Antônio Florencio. Aí, então, meus prezados irmãos, a Igreja Unida cresceu. Hoje é a Igreja Unida. E o Leonel Silva ficou com o nome Maravilhas de Jesus. Leonel deve ter morrido agora, questão de um ano, né, com 90 e poucos anos de idade. Comprou um salão grande ali na Rua do Carmo, junto do Popa Tempo, está lá, a igreja instalada. Então, meus amados irmãos, e a igreja cristã pentecostal surgiu com o pastor Epaminondas Silveira Lima. E tem mais uma. Igreja Evangélica do Espírito Santo, aqui na Lins Vasconcelos, que foi fundada pelo pastor Silas Dias. Que o garoto dele chamava-se o mini pregador, mini pastor. A revista Cruzeiro publicou uma matéria sobre ele. Então, meus amados irmãos, e o Avivamento Bíblico, em 1947, fundada pelo reverendo Mário Roberto Lindstrom, conforme eu disse. A Igreja Betânia surgiu em 1967. Exatamente em setembro de 67. Por quê? Nós estávamos ligados ao ministério da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, mas infelizmente aconteceu algumas coisas lá que esses assuntos, evidentemente, eu não vou discutir, vou apresentar aqui aos irmãos. Aí então nós nos desligamos. Vamos orar. Vamos orar. E aí Deus, né, falou conosco. E a apreciação da igreja, colocamos Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. Amém, meus amados? E a obra tem crescido. Temos no Jaçanã, temos no Jardim Brasil, temos em Arujá, né? Temos em Registro, construímos um belíssimo do templo em Registro. Um templo que mede 15 de frente por 25 de fundo. Temos igreja em Joinville, em Luiz Alves, no estado de Santa Catarina. E querendo Deus, vamos estar lá agora em Sorocaba. Amém? Dá para você dar glória, Júnior? Dá para você dar glória, Márcia? Querendo Deus, se Deus permitir, estaremos em Sorocaba. Já estamos em Capão Bonito, é uma cidade muito pobre, templo próprio. Temos em Tapetininga, templo próprio. Então, meus amados, Deus tem acrescentado o número dos salvos. Não temos medido esforços para fazer a obra do Senhor. A única coisa que eu fiz outro dia, está na minha hora, não? 5 minutos. A única coisa que eu fiz, vocês agora vão dar risada, né? Eu fui conversar com um médico amigo meu, neurologista, que ele fez residência no Hospital do Câncer, que eu trabalhei quase 30 anos no Hospital do Câncer. Os irmãos imaginem só trabalhar quase 30 anos no Hospital do Câncer, dirigir igreja, morava na Casa Verde, vinha da Casa Verde de Jaçanã, 12 quilômetros. Da Casa Verde do hospital, 17 quilômetros. E não tinha carro. Tudo na base do transporte coletivo. Estou aqui servindo a Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo jovens, né? Estou cansado, estou estressado.
Meu neto onde está? Olha lá o Luquinha lá. O Luquinha outro dia chegou para mim e disse: vô, estou estressado. Entendeu? Então, meus amados irmãos, vou para Brasília, ministro a palavra de Deus em Brasília. Pastor Elias já foi conosco, eu e ele trocando de volante. 1.027 quilômetros. Então, meus amados irmãos, estamos aí fazendo a obra do Senhor. Mas conversando com o médico neurologista, ele inclusive diz, quando eu cheguei lá, eu era residente, né, o professor, ele me chama de professor. Eu disse: posso fazer uma pergunta ao senhor? Ele disse: posso. Tem como retroagir a minha idade? Ele disse: ainda a medicina não fez isso. Foi porque se tiver condições, eu queria retroagir pelo menos, pastor Paulo, 30 anos. 30 anos. Então, aí eu indico você. Amém? Então, meus amados irmãos, está aí a história da igreja do Evangelho Quadrangular e o Brasil para Cristo. Entendeu? Miguel Elias tinha um programa na Rádio América, Seguindo a Jesus. Todo dia às 10 horas da manhã. Infelizmente, Miguel Elias não foi fiel. Não foi. Ele, posterior, abandonou a fé, foi ser padre, posterior, foi se afiliar, Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá na Penha. Infelizmente. Lamentavelmente. E tinha o Aparecido de Souza, que cantava: pelas praias da Galileia vem Jesus. Infelizmente também tornou-se padre da Igreja Católica. A Bíblia diz assim, que o justo viverá da fé. Se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Amém? Eu pedi para meu filho, que está nos acompanhando, eu pedi para ele digitar. Eu dei uma lida rapidamente e assimilei tudo, né? E fiz um resumo de tudo. Você não vai ficar chateado não, né? Pastor Paulo. Vai dando glória, irmãos. Amém. Obrigado, pastor. O senhor pode sentar aqui mesmo, porque daqui a pouco o senhor vai voltar. O senhor vai responder algumas perguntas. E neste momento, irmãos, como eu faço em todo encontro apologético. Esse ele vai mandar para o canal 5. E nós vamos, neste momento, vou pedir a colaboração de vocês para o Ministério da AGIR, que promove a apologética, a defesa da fé. A AGIR é a Agência de Informações Religiosas. Então, peço que você nos ajude com a sua contribuição agora, a sua oferta. Então, nós vamos passar a salva e ajude-nos, seja generoso na sua contribuição para este ministério. Gilson, vem fazer a oração. Amém, irmãos? Amém. Privilégio nessa noite, né? Saímos daqui enriquecidos, amém? Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, por esse evento nessa noite, Pai, pela vida de cada um, Senhor. Abençoa teus filhos, que haja prosperidade que vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se alguém precisar usar o cartão do banco, tem a maquininha lá na entrada, lá com a nossa irmã, você poderá usar o seu cartão do banco se preferir.
Meus amados, deixa eu fazer aqui uma observação, foi muito bem lembrado. Pastor Luiz, o missionário Luiz Esquiriró, ele era um empresário. Quem já ouviu falar em Luiz Esquiriró? Conhece, né? Então, ele era empresário e ele estava com a senhora mãe dele muito doente, muito enferma. E o Davi, se eu não estou equivocado, ele era filho do missionário Shepherd. Um menino de 15 anos, mas disposto, avivado, dinâmico, estava fazendo culto na Praça do Correio. Fazendo culto na Praça do Correio. E o Luiz Esquiriró chegou junto da roda e ficou ali cabisbaixo. Quando terminou o culto, o Luiz Esquiriró falou para o rapaz assim: eu quero falar com você. É o seguinte, minha mãe está muito doente, muito enferma. Se Jesus curar minha mãe, eu vou largar tudo para seguir Jesus. Ele disse: aonde mora? Morava na Santa Cecília, se eu não estiver equivocado. Um mocinho de 15 anos, mas Deus usava. Foi na casa do Luiz Esquiriró, orou pela senhora mãe dele, Jesus curou. Ele tinha uma fábrica de bijuteria. E se eu não estou equivocado, uma fábrica também de macarrão, administrador. Vendeu tudo. E depois o missionário Shepherd levou para a América, fez um curso e tornou-se um missionário. Visitou diversos países da África e Deus abençoou poderosamente. A questão dos 45 dias, ou 60 dias, ou 90 dias, ele falou comigo: pastor do Cléo, o senhor já escreveu um livro? Eu disse: não. Ah, o senhor precisa escrever um livro. E nós vamos escrever em nome do Senhor Jesus. Para ficar para a posteridade. Amém? Então eu não poderia, muito bem lembrado, o meu filho me lembrou, de Luiz Esquiriró. Aí ele fazia culto no Cine Recreio na Lapa. E um dia ele me convidou: irmão do Cléo, não quer pregar na Lapa? Fui pregar no Cine Recreio, junto da estação da Lapa. E depois ele fazia culto no Circo Piulim, na Avenida General Olímpio da Silveira, junto da Barra Funda. Obrigado. Meus irmãos, nós vamos agora às perguntas. Alguém está com o microfone? Obrigado, pastor Geraldo. Alguém tem pergunta? Aqui tem o Antônio Carlos. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Em nome de Jesus. Eu sou ex-membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Só que, ao Senhor relatar essa palestra, eu pude perceber uma diferença muito grande da Igreja do Evangelho Quadrangular hoje, como o Evangelho é pregado, e como o Senhor estava contando aí, quando ela era feita em tendas, os cultos, né? Uma diferença muito grande. Hoje tem introduzido muitas campanhas, eles são dados muito ao simbolismo. Eu queria saber o porquê ocorreu essa mudança. Meu irmão, eu vou tentar responder. Evidentemente que naquele tempo eles faziam muito culto de oração. Tanto é que no início da minha palavra eu disse que Haroldo Willis, ele jejuou 40 dias. Porque ele viu que a obra estava meio devagar. E a missão também estava insatisfeita com o progresso da obra. O que está faltando em nosso meio é oração, humildade,
o que está precisando. A igreja, meu irmão, nunca precisou tanto de orar como neste século 21, de tanta perversidade e tanta maldade. É o que está faltando. Os irmãos vinham de longe. Na Barra Funda tinha culto de vigília. Pastor Mário fazia culto de vigília. Era lotado. E o pastor Mário usava um critério. Os irmãos 5, 6, 7, 8, 10, 12 foram batizados. Ele mandava vir na frente, dobrar o joelho e escutava. Ele dizia, esse irmão foi batizado. Este não foi. Ele recebeu uma alegria, mas não foi batizado. Este também não foi. Hoje não. Hoje, infelizmente, tem muita coisa que, lamentavelmente, muita chocarrice em nosso meio. Eu lamento com profundidade, tem muita chocarrice. Então, nós temos que voltar nos tempos primitivos. Respondido? Mas eu vou só acrescentar que não é só a igreja do Evangelho Quadrangular que mudou. Não. A Assembleia de Deus, eu falo porque eu me converti na Assembleia de Deus. Em São José dos Campos. Em São José dos Campos. E a Assembleia de Deus que eu conheci em 1970, ela não existe mais. E eu não estou falando de usos e costumes. Sim. Aliás, usos e costumes não foi nem a pior coisa que existiu no nosso meio. O que existiria ainda. Dá para conviver com usos e costumes, mas é muito difícil conviver com corrupção, né? E com outras coisas que abundam hoje na igreja, né? Então, mudou muito, né? E aquilo que o pastor acabou de falar, não existe avivamento sem oração. Querer que Deus derrame o seu espírito, o seu poder sem orar, é querer comprar sem dinheiro. Não tem, você não vai conseguir, né? Comprar um carro se você não tiver dinheiro, comprar uma casa se não tiver dinheiro. Então a gente não vai ter a manifestação de avivamento, de derramamento do Espírito, se não tiver oração, né? E lamentavelmente os crentes hoje não sentem nem falta mais disso. Antigamente os crentes esperavam para receber o batismo com o Espírito Santo, né? Era um desespero. Eu me lembro que comigo foi assim. Você buscava com jejum, oração, levantando de madrugada. Hoje os crentes passam 20 anos na igreja. Eles ouvem falar, mas não estão nem interessados em saber o que é. Acabou, né? Então nós estamos vivendo tempos áridos, tempos secos, né? E só se Deus tiver misericórdia de nós. Até para orar nós precisamos da misericórdia de Deus, né? Essa é a grande verdade, até para orar, né? Então eu acho que a nossa oração hoje nós temos que orar para orar. É a pura verdade. Nós já estamos a situação hoje é tão terrível, tão crítica, que nós já temos que orar para orar. Orar, Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a orar, Senhor. Para Deus nos libertar do estilo de vida que a igreja abraçou hoje. É lamentável, é triste, mas essa é a realidade. Eu sou de uma outra época. Então a turma de hoje pensa que nós somos os bobocas, que nós não vimos nada, tudo atrasado. Eles não sabem o que eles não viveram. Eu sei o que eu vivi, eu sei. Então, já naquela época, se não me engano, Simão Lundgren, que foi um missionário da Assembleia de Deus, ele falou uma vez, isso na década de 70, ele falou isso, lá numa reunião de pastores em Santos. Está surgindo no seio da Assembleia de Deus uma geração de crentes que não conhece o poder de Deus. Naquela época. Agora hoje, o que a galera sabe? Eles não entendem de videogame, essas coisas, e de WhatsApp e tudo isso. Deus precisa ter misericórdia de nós, só isso. Próxima pergunta. Aqui tem a irmãzinha. Muito obrigado. Boa noite, os irmãos. Pastor, eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor sobre a mulher como pastora. Não só pastora, mas missionária, evangelista, etc. Porque o senhor falou no início da igreja, né, sempre tem só os homens, né? Então eu queria saber qual é a opinião do senhor. Muito bem. Muito propícia a sua pergunta. Se nós analisarmos biblicamente, nós não vamos encontrar respaldo na Bíblia de pastora. Foram consultar o reverendo Roosevelt,
E o Rusiched foi diretor, ele foi diretor da Faculdade Teológica Batista, e fizeram mais ou menos uma pergunta semelhante que a irmã fez. Ele disse, biblicamente não tem respaldo de pastora. Ela pode ser missionária, etc. Mas pastora, ele diz, não tem respaldo. Isso é uma opinião pessoal minha, mas também não sou contra as igrejas que separam a pastora. Está aqui o pastor Elias Cross, que é professor de grego, de hebraico, teólogo, e eu não sei bem a opinião dele, nós não discutimos esse assunto. Mas, biblicamente, você não vai encontrar respaldo de pastora. Eu acho que missionária, agora, é lógico, cada um tem uma linha de pensamento, eu respeito, evidentemente. Vou acrescentar. A Igreja do Evangelho Quadrangular não tem problema nessa área. Não. Até porque a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher, lá nos Estados Unidos, a Amy Semple McPherson. E ela era uma pessoa controvertida e extrovertida. Ela costumava chegar de motocicleta, é a fundadora. Ela costumava chegar de motocicleta no púlpito. Ela tinha, assim, umas coisas bem esquisitas. E eles conviviam bem com isso. Então, isso não foi... Uma vez ela fundou a Marinha da Salvação, porque tem o Exército da Salvação. Sim. Então, ela fundou a Marinha da Salvação. Mas a Marinha não foi em frente. Aí acabou. Então, uma vez ela simulou um sequestro. Que ela tinha sido sequestrada, a igreja toda orando, e aí, depois de um mês, descobriram que, na verdade, ela estava desaparecida com um jornalista. Então, ela simulou um sequestro. Eu sei que os membros do Evangelho Quadrangular detestam ouvir isso, mas isso faz parte da história. Isso aí é documentado, isso realmente aconteceu. Agora, isso não tira o mérito da denominação, nós estamos aqui para isso. Porque as denominações, elas são imperfeitas. Seus líderes são imperfeitos. O pastor falou aqui vários nomes, né? Eu conheci muito desses nomes pessoalmente, você muito mais do que eu, mas hoje, infelizmente, nós temos assim uma crise de liderança evangélica no país. Nós não temos referenciais. Qual é o líder evangélico hoje que você pode imitar a fé desse líder? Está difícil. Os pastores e assim por diante. E eu conheci homens que você olhava nele, eu quero ser igual a esse homem. Eu quero ser usado igual a esse homem. Mas isso está virando uma coisa cada vez mais escassa. O que os líderes hoje querem? Eles querem um alto status de vida, uma vida de nababo, vida de rico, de milionário, bilionário. Eles querem aviões, querem helicópteros, eles querem imóveis, eles querem cargos políticos e assim por diante. Então a coisa mudou muito. Próxima pergunta. Obrigado. Boa noite, pastor. Paz do Senhor. O irmão conheceu a origem do ministério Além do Véu? Parece que era a Igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus. Hoje, Ministério Além do Véu? Só por curiosidade. Não, eu conheci, evidentemente, a Maravilha de Jesus. Não sei se eles usam véu, mas me parece que não. O nome da igreja. Como? Além do véu. Não, antigamente, quando eles fundaram, era só Igreja Evangélica Pentecostal Maravilha de Jesus. Conforme nós dissemos, que foi fundada por José Espaçapã, Samuel Espaçapã, Nesmo Tolói e Leonel Silva. E que depois o Leonel Silva ficou com o nome, e o José Espaçapã e os demais, então, fundaram a Igreja Unida. Boa noite. Boa noite. Pastor, eu sou de Fortaleza e eu vou fazer 3 perguntas, viu? Sobre usos e costumes. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, lá em Fortaleza, e me batizei na Peniel, e como é que diz? Aí depois eu estava frequentando a presbiteriana,
Mas não, eu tenho nada contra nenhuma igreja dessas. Eu não gosto de falar de igreja. Estou falando de uso e costume, não da pregação. Então, eu, lá na Assembleia, não pode usar calça comprida, nem brinco, nem pintar unha, nem, tá entendendo? Aqui eu frequento, em Fortaleza. Quando eu fui para Peniel, achei diferente. Todo mundo de roupinha de alça, de saia, de brinco, sabe, pintadinhos. Depois que eu fui para a Presbiteriana, também me deparei com uma coisa que eu achei esquisito. O batismo de lá é igual aos católicos. Só na cabeça. Só por aspersão. Aspersão e também batiza criança. Aí eu questionei com o pastor, aí depois eu disse, não vou deixar de seguir Jesus por causa de uso e costume, não. Eu não gosto de falar das igrejas, eu estou falando de usos e costumes. Isso aí. Tá entendendo? E essa daqui, eu acho uma maravilha, eu sou louco para essa igreja aqui. Eu não sou de São Paulo, estou passando uma temporada aqui. A senhora mora aqui em São Paulo? Não mora? Não moro em São Paulo, sou de Fortaleza. Isso. Sei. Lá em Fortaleza, a senhora é de qual igreja? Na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus? Isso. Sei. Mas quando eu mudo assim, não é porque eu tenho nada contra o pastor, nem a igreja, não. Sei, eu entendi. É de acordo com a minha conveniência. Está entendendo? Sim. Sim, entendi. Próximo onde eu moro. Mas de todas que eu frequentei, eu gosto. Essa aqui, eu acho 1000, essa igreja aqui. Sou louca por essa igreja. É do jeito que eu gosto. Pois sim. Sei. Está de passagem. É sobre uso e costume que eu estou falando. Sei. A senhora quer saber sobre uso e costume? Sei, eu vou deixar essa palavra para o pastor titular da igreja, pastor Paulo Romero, dar essa explicação para a irmã. Tá bom, Duca, vou te ajudar. Olha, é o pastor titular da igreja, né? Então, a questão de uso e costume não é muito problema no Evangelho Quadrangular. Não. Desde o início, eles foram bem mais flexíveis do que outros grupos pentecostais, como a Deus e Amor. A congregação que está no Brasil também é bastante radical. E a Assembleia de Deus, na época em que eu me converti, em 1971, era muito radical em usos e costumes. E eu também aprendi aquilo, e eu pregava aquilo, eu pregava usos e costumes. Um dia eu tive uma crise de consciência, porque eu comecei a pesquisar as religiões. O primeiro grupo que eu pesquisei foi o Mórmon. Aí, quando eu pesquisei os Mórmons, eu comecei a compará-los à Bíblia. Os Mórmons torcem a Bíblia aqui. Depois estudei sobre o Reverendo Moon. O Reverendo Moon torce a Bíblia aqui. Depois o kardecismo. E o Allan Kardec torce a Bíblia aqui. E na hora que eu... Peraí, mas e a Assembleia de Deus? Também está torcendo a Bíblia. E eu tive uma crise de consciência. Em 87, eu rompi com usos e costumes. Falei, eu não posso ser um homem de duas caras. Se eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho que ser fiel à palavra. Porque usos e costumes está na cabeça do pastor, do líder, não está na Bíblia. E até tem livros dentro da Assembleia de Deus hoje que falam sobre isso. Por exemplo, a doutrina, ela é de Deus, né? Uso e costume é dos homens. Tá? A doutrina, ela é universal, uso e costume é local. Tá? Porque muda de um país para o outro, de um povo para outro. Né? Então, outra coisa, a doutrina, ela não passa, ela é perene. Os usos e costumes passam. Tanto que hoje você vai ver, no Brasil, muitas igrejas da Assembleia de Deus que não querem mais saber de usos e costumes. Tá? E até pastores que antigamente pregavam usos e costumes e que deixaram de pregar. Ainda tem os resistentes, os mais idosos, né, que não pode mudar os marcos, não podemos isso, mas não, isso não, a gente não prega, eu não prego mais isso. Tá? Agora, eu sei que ainda tem grupos que resistem e continuam pregando. Mas cada um é cada um. A gente não vai mandar na casa dos outros. Né? Exato. A gente respeita aquilo que cada um coloca lá na... E se você não gosta de alguma coisa que a igreja faz, não fique lá dentro, não. Procure vai procurar sua turma, é mais ou menos assim. Vai procurar sua turma, é a melhor coisa do que ficar lá reclamando e tudo isso, não é mesmo? Eu, por exemplo, eu jamais seria membro de uma igreja que proíbe o crente de ter televisão, porque eu tenho 2 televisões em casa. E
Não, ainda tem ainda, em algum lugar. Não, acho que talvez não tenha mais. Eu estou vendo que você também já comprou televisão. Mais uma pergunta só para a gente terminar. Então, pastor, eu gostei muito da palestra, muito edificante. É importante recordar essas épocas. Eu tenho 48 anos que aceitei a Jesus. E trabalhei como missionário em Esquiriró. Naquelas campanhas começando com Cristo. Eu levava as pessoas que eram libertos para testemunhar à frente. E vi muitos sinais e maravilhas operados por aquele homem de Deus. Sim, Deus Agora, usava. Me deixou uma dúvida aí, quando o senhor disse que esses pastores fundaram a Igreja Unida. Porque a informação que a gente tinha naquela época, fornecida inclusive pelo missionário Luiz Esquiriró, que o fundador da Igreja Unida seria ele, aqui ali na Barra Funda, na Amaral. Não, e de fato tinha uma igreja ali, Igreja de Jesus, que também o Luiz Esquiriró, ele passou a fazer parte do ministério. Depois foi para Lapa. Tanto é que ele ele instalou, aliás, uma tenda no Jaçanã com o nome Clínica de Almas. E depois um outro pastor se apropriou, não sei o nome desse pastor, se apropriou desse nome, Unida, e agora existem várias unidas. Tem diversas. Na Lapa, na Zona Leste, sim. Aquela da Bela São Vista, Mateus. Da Bela Vista fechou, mudou de nome. Então, agora fica difícil saber quem é realmente o fundador da Unida. Não, era o José Espaçapã. José Espaçapã, Samuel Espaçapã, a Terezinha Espaçapã, que me deu aula de português e geografia, que formou-se a Confederação Evangélica, que era no edifício Martinelli, e formou-se a Escola Teológica. Mas quem registrou o primeiro estatuto? Como? Quem registrou o primeiro estatuto da Foi o José Espaçapã e o Samuel Espaçapã. Porque quem fez a Assembleia foi o pastor Luiz Esquiriró. Não, o Luiz Esquiriró, ele veio posterior. Ele veio posterior. Aquela reunião lá da Amaral Gurgel lá. Não, aquela igreja pertencia. E aquela igreja, inclusive, aliás, a Igreja de Jesus, se eu não estou equivocado, era do pastor Sim Martins, que também depois abriu seu ministério. Igreja de Jesus, né? Igreja de Cristo Jesus. Tudo bem, tá bom. Deus abençoe, irmão. Aceito, tá, obrigado. Eu conheci a Igreja Unida em torno de 1980. Eu passei a pregar muito na Igreja Unida, principalmente no Parque Sevilha, depois lá na água, como é que chama? Água Rasa? Água Rasa. Água Rasa, lá com Joiada, você deve conhecer? Isso. O Saldanha. Tudo, né? Agora, só terminando. Então, o pastor Luiz Esquiriró, ele já estava envolvido com a Igreja Unida, né? Agora, ultimamente, nos últimos anos, ele estava aqui na Igreja Casa Firme, aqui com o Issan, né? Então, ele estava ali, né? Sim. E ele fazia parte, sim, da Igreja Unida. Quando eu conheci, falava-se muito no Luiz Esquiriró. E ele tornou seu nome um dos mais conhecidos, por quê? Porque ele se tornou evangelista internacional. A gente sabe das reuniões que ele fazia no México, pregando em estádios. Ele tornou seu nome muito conhecido, né? Bem, foi uma bênção estarmos juntos. Só um momentinho, deixa eu passar um recado para vocês. Tem alguns livros recentes que podem abençoar a vida de vocês. Tem um do John Stott aí na livraria, As Controvérsias de Jesus, e esse do Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo, muito importante. O Keller é um dos escritores mais de grande reputação, que tem maiores reputações atualmente, e Como a Razão Explica a Deus. É um livro excelente, tá? E os meus livros, que muita gente cobrava, cadê seus livros? Não tem Supercrente, não tem Decepcionados com a Graça. Não tinha mesmo. Agora já tem. Os livros foram reimpressos, e se você quiser adquirir, só não tem ainda o Evangélicos em Crise. Mas Decepcionados com a Graça e Supercrentes estão aqui. Também tem os livretos do Hernandes Dias Lopes,
que são tão bons que eu pedi mais, que o pessoal cobra. São gotas de alegria para a alma, gotas de sabedoria para a alma, gotas de paz para a alma e gotas de consolo para a alma. Principalmente para você evangelizar, é uma tremenda ferramenta. Tá? Um só, R$12. A partir de 2 volumes, sai por R$10 cada um. Tá bem, queridos? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir para o pastor Elias Cross, José Elias Cross, vir aqui e fazer uma oração por nós, pedindo a bênção de Deus sobre nós, agradecendo ao Senhor e depois nos despedir com a bênção. Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos. Foi muito bom participar dessa palestra, ouvir o pastor Ducler, um amigo, e estar aqui com o ilustre pastor Paulo Romero, companheiro referencial. Foi muito bom. E eu saio daqui confortado, alegre e com a palavra de Deus no meu coração e na minha alma. Ver esse povo feliz, abençoado, receptivo à palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo essa exposição histórica com o pastor Ducler, sendo recepcionado aqui pelo pastor da igreja. Senhor, meu Deus, continue abençoando o teu povo, dando graça, dando vitória, livra do mal, do perigo, conserva o teu anjo ao lado dos teus filhos e filhas, agora retornando para os seus lares. Nós te louvamos por tudo, te adoramos, ó Deus, por tua presença, por poder ouvir uma boa palavra, por poder ser edificado nesta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desculpa, pastor, te interromper. Quero agradecer, pastor Ducler, por ter vindo, os irmãos lá da Betânia, o grupo de louvor, que também nos ajudou aqui hoje à noite. Deus abençoe. É uma alegria, todos vocês que estão aqui, os de fora, os de casa, que Deus nos abençoe cada vez mais. Agora receba a bênção através do servo do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus e todos digam amém. É o pastor do